Já parou para pensar, de verdade, com sinceridade, quantas pessoas começam a vida com quase nada nas mãos? Um celular velho, um quarto pequeno, uma conexão de internet instável e um sonho que todo mundo ao redor diz ser impossível? Quantas ouvem, dia após dia, que isso não é profissão, que não vai dar em nada, que está perdendo tempo, que deveria estudar mais e arrumar um emprego de verdade? Quantas crescem ouvindo que o mundo não foi feito para gente como elas, que as grandes conquistas pertencem apenas a quem nasceu em berço de ouro, quem tem contatos, quem tem dinheiro ou quem simplesmente teve sorte? E ainda assim, um homem conseguiu. Um menino que nasceu longe dos holofotes, que passou anos falando sozinho para uma câmera, que engolia macarrão instantâneo enquanto o mundo dormia, que enfrentou doença, solidão, críticas e o silêncio quase total da plataforma que ele tanto amava. Esse menino transformou uma ideia simples e, no início, até ridícula para muitos, em algo que ultrapassa fronteiras, idiomas, culturas e gerações. Hoje ele é o maior nome da história do YouTube. Não o segundo, não o terceiro, o maior. O único indivíduo a ultrapassar marcas que antes pareciam impossíveis. Muitos falam do que ele faz. Falam dos prêmios enormes, das casas que ele constrói, dos milhões que ele doa, dos desafios absurdos, das produções cinematográficas. Mas quase ninguém fala de quem ele foi, do que sofreu. Da mente que planejou cada passo como quem constrói um império pedra por pedra, tijolo por tijolo, vídeo por vídeo, erro por erro. Quase ninguém conta os anos de escuridão, as noites sem dormir, a solidão de quem acreditava em algo que ninguém mais via. Se você acha que ele só teve sorte, se você acredita que ele nasceu rico, se você pensa que bastou um vídeo viral e pronto, prepare-se. A verdade vai te surpreender. E mais do que surpreender, ela vai te confrontar. Porque a história do MrBeast não é apenas a história de um YouTuber. É a história de uma mente que decidiu estudar o sucesso como se fosse uma ciência. Que tratou cada centavo como combustível. Que recusou o conforto da mediocridade. Que escolheu, todos os dias, por anos a fio, fazer o que quase ninguém tem coragem de fazer. Persistir quando ninguém está olhando. Seja muito bem-vindo ao Cor Explica. Este não é um vídeo comum, não é um resumo rápido, não é uma lista de curiosidades. É um mergulho profundo, detalhado e honesto na trajetória de Jimmy Donaldson, o homem por trás do nome MrBeast. Inscreva-se no canal agora, ative o sininho e prepare-se para uma jornada que pode mudar a forma como você enxerga o sucesso, o fracasso e o poder da determinação. Porque se um menino de Greenville, Carolina do Norte, começou com nada e chegou onde chegou, talvez a pergunta que realmente importe não seja como ele fez, mas sim, o que eu estou fazendo com o tempo que me foi dado. O início, o menino que ninguém dava nada. Seu nome verdadeiro é James Stephen Donaldson, mais conhecido como Jimmy. Nasceu no dia 7 de maio de 1998 em Wichita, no estado do Kansas, Estados Unidos. Não nasceu em Hollywood, não nasceu em Nova York, não nasceu em uma família de empresários ou celebridades. Nasceu em uma cidade comum, em um estado do meio-oeste americano, e logo depois a vida o levou para outro lugar ainda mais discreto, Greenville, na Carolina do Norte. Os pais se separaram quando ele ainda era pequeno. A mãe, Sue, assumiu a responsabilidade de criar Jimmy e o irmão mais velho, CJ, praticamente sozinha. O ambiente não era de luxo. A família vivia com dificuldades financeiras reais. A mãe trabalhava muito, longas horas, para colocar comida na mesa e manter um teto sobre a cabeça dos filhos. Não havia excesso, não havia folga, havia esforço, havia disciplina, havia a necessidade de fazer mais com menos. Jimmy cresceu em uma escola cristã, a Greenville Christian Academy. O ambiente era rigoroso, as regras eram claras. A criatividade, nem sempre, era estimulada da forma que um menino inquieto e curioso precisava. Ele era introvertido, tinha poucos amigos, passava grande parte do tempo fechado no quarto, diante da tela de um computador simples. Não era preguiça, era obsessão, uma curiosidade quase científica sobre como as coisas funcionavam, especialmente sobre como a internet funcionava. Ele queria entender por que alguns vídeos explodiam e outros morriam no esquecimento. Por que algumas pessoas conseguiam falar com o mundo inteiro através de uma tela, enquanto outras falavam para o vazio? Aos 13 anos, no dia 19 de fevereiro de 2012, algumas fontes apontam o dia 21, ele criou seu primeiro canal no YouTube. O nome veio de um código aleatório do Xbox, MrBeast 6000.
Um nome estranho, sem glamour, sem marketing. Ele não imaginava naquele momento que um dia esse nome seria conhecido em todos os continentes, em dezenas de idiomas, por centenas de milhões de pessoas. No começo, tudo era amador, extremamente amador. Os vídeos eram de jogos, Minecraft, Call of Duty, comentários sobre outros criadores, listas de piores introduções do YouTube. A qualidade de imagem era ruim, a iluminação era a luz do próprio quarto. O microfone, quando existia, era precário. Ele usava o que tinha, um celular, um computador simples e uma determinação que ninguém ao redor compreendia. E o pior, por anos quase ninguém assistia. Meses de trabalho, horas e horas gravando, editando, publicando. E o contador de inscritos quase não se movia. Depois de muito tempo, ele tinha apenas algumas centenas de inscritos. Amigos diziam que ele estava perdendo tempo. A família pedia para ele focar nos estudos. Arruma um emprego de verdade. Isso não é futuro. Você está jogando sua vida fora. Mas Jimmy não ouvia. Ou melhor, ele ouvia, sentia o peso das palavras, mas decidia não se deixar paralisar por elas. Ele sabia que faltava apenas uma coisa: entender o que fazia as pessoas pararem, olharem e ficarem até o fim. Ele não queria apenas postar. Queria dominar. Aos 15 anos, veio uma provação ainda maior. Jimmy descobriu que tinha a doença de Crohn, uma inflamação crônica do intestino que causa dor, fadiga extrema, perda de peso e limitações sérias na rotina. Ele chegou a perder cerca de 20 quilos, ficava fraco, não conseguia praticar esportes como antes. Havia jogado beisebol por anos, dedicava horas diárias aos treinos. De repente, o corpo não colaborava mais. A energia sumia. A autoestima era abalada. Muitos adolescentes nessa situação se retraem ainda mais, desistem, aceitam a limitação como sentença. Jimmy fez o oposto, transformou a limitação em foco. Se não podia estar nas ruas, nas quadras, vivendo a vida normal dos outros meninos da sua idade, iria dominar o mundo que ele conhecia melhor do que ninguém, a tela. O YouTube se tornou não apenas um hobby, tornou-se o território onde ele ainda tinha controle, onde ele ainda podia construir algo. Quando terminou o ensino médio, ele entrou na universidade. Algumas fontes apontam a East Carolina University, outras o Pitt Community College. Ficou apenas cerca de 2 semanas. Deixou tudo para trás. Contou à mãe que preferia ser pobre do que fazer qualquer coisa que não fosse YouTube. A mãe, preocupada, acabou pedindo que ele saísse de casa por um tempo, justamente porque queria que ele tivesse sucesso de verdade. Foi um momento duro. Um jovem de 18 anos, sem diploma, sem emprego tradicional, sem garantia nenhuma, apostando tudo em uma plataforma que naquela época ainda era vista por muita gente como brincadeira de adolescente. Por anos, ele viveu com quase nada. Comia macarrão instantâneo barato. Morava na casa da mãe. Reinvestia cada centavo que ganhava, e eram poucos, em melhorar os vídeos. Passava 12, 15, às vezes mais horas por dia estudando cada detalhe do que funcionava ou não na plataforma. Analisava thumbnails, testava títulos, observava o tempo de retenção. Ele não estava apenas criando conteúdo, estava fazendo engenharia reversa do sucesso. Esse período, os anos de 2012 a 2016, é o que quase ninguém conta com honestidade, porque não é glamouroso, não tem prêmios enormes, não tem milhões de visualizações, tem solidão, tem dúvida, tem a sensação constante de que talvez os outros estivessem certos. E ainda assim, Jimmy continuava, todos os dias, sem plateia, sem aplausos, sem certeza. Ao ponto de virada, quando ele descobriu o que ninguém mais via. No começo de 2017, depois de milhares de tentativas, erros e ajustes, ele publicou um vídeo que mudou tudo. I counted to 100,000. Eu contei até 100 mil. Parece bobo, parece absurdo, parece à primeira vista um desperdício de tempo. Mas ele passou aproximadamente 40 a 44 horas, divididas em dias, contando cada número em voz alta, sem cortes mágicos, sem truques elaborados. O vídeo tem quase um dia de duração. E pegou, porque tocou em algo que quase ninguém explorava naquela época. A capacidade de fazer as pessoas perguntarem: como ele teve coragem de fazer isso? Será que ele vai terminar? O que vai acontecer no final? De repente, milhões de pessoas estavam vendo o trabalho daquele menino que ninguém acreditava. O vídeo viralizou. E ele não parou. Contou até números ainda maiores.
leu o dicionário inteiro, repetiu uma frase milhares de vezes, assistiu a um vídeo repetidamente por horas a fio, tudo para testar os limites da atenção humana e do próprio algoritmo do YouTube. Mas o verdadeiro segredo não eram os desafios malucos. O que faz Jimmy ser diferente é uma mentalidade que quase ninguém usa de forma tão radical. Ele trata cada centavo ganho como combustível, não como lucro. Enquanto outros criadores gastavam o dinheiro que recebiam em carros, roupas, viagens ou conforto imediato, Jimmy investia quase tudo no próximo vídeo. O dinheiro do anúncio? Comprar prêmios maiores, melhores cenários. Mais pessoas para ajudar, mais produção, melhor equipamento, melhor edição, um ciclo que só cresce. Quanto mais ele investe, mais impressionante fica o conteúdo. Quanto mais impressionante, mais pessoas assistem. Quanto mais pessoas assistem, mais retorno financeiro. E tudo volta para o próximo passo. Ele estudou o YouTube como quem estuda uma ciência. Analisava cada segundo em que as pessoas paravam de ver. Testava títulos e imagens diferentes para o mesmo vídeo. Ajustava o ritmo para que ninguém perdesse o interesse nos primeiros segundos. Fazia com que cada vídeo valesse a pena até o último instante. Ele entendeu uma coisa simples, mas poderosa. As pessoas não querem apenas ver. Elas querem sentir surpresa. Querem ver algo que nunca viram antes. Querem testemunhar algo que parece impossível. Querem ser parte de uma história maior do que elas mesmas. E ele começou a entregar exatamente isso. Não de forma aleatória, de forma calculada, obsessiva, quase matemática. Cada vídeo era um experimento, cada capa era um teste, cada título era uma hipótese, e os resultados falavam por si. A construção do império, de um quarto para o mundo todo. Com o tempo, os desafios foram crescendo. Mas o propósito também. Ele deixou de fazer apenas provações de resistência e começou a incluir o outro. Dar carros a pessoas que precisavam, pagar aluguel de famílias em dificuldade, construir poços de água em lugares onde não havia, doar milhões para instituições de caridade, cuidar de crianças com câncer, limpar praias, plantar árvores em escala global, o famoso Team Trees, ajudar pessoas a recuperarem a visão, construir casas, transformar vidas de forma concreta e filmada. Muitos dizem que é apenas marketing, que é estratégia de conteúdo, que é cálculo frio. Pode até haver estratégia, e há, mas o fato é que ninguém faz algo assim em escala, com tanta frequência, por tantos anos, se não houver também uma vontade genuína de fazer a diferença. E Jimmy encontrou uma forma de unir as duas coisas, o conteúdo que gera engajamento e o impacto real no mundo. Ele não ficou só no canal principal. Criou versões em espanhol, português, hindi e outras línguas, para que ninguém ficasse de fora. Abriu uma rede de lanchonetes virtuais, a MrBeast Burger. Lançou uma marca de chocolates, a Feastables, que chegou a milhares de lojas nos Estados Unidos e em outros países. Criou projetos de caridade estruturados sob a Beast Philanthropy. Investiu em tecnologia, análises e outras frentes. Construiu um verdadeiro ecossistema. Em julho de 2022, ultrapassou a marca de 100 milhões de inscritos. Em outubro de 2023, chegou a 200 milhões. Em julho de 2024, atingiu 300 milhões, tornando-se o primeiro indivíduo na história do YouTube a alcançar essa marca. E o crescimento não parou. Mas nem tudo são vitórias fáceis. Ele já enfrentou críticas pesadas, acusações, dificuldades com a equipe. Problemas de saúde que a doença de Crohn nunca deixou completamente em paz. Pressão constante, expectativas impossíveis, a solidão de quem está no topo e ainda assim precisa continuar entregando, todos os dias, algo maior do que ontem. E mesmo assim, ele continua, porque ele sabe que o sucesso não é um prêmio que se ganha uma vez e guarda. É uma escolha que se faz todos os dias, de acordar cedo, de aprender com o erro, de ouvir o público, de nunca se achar melhor do que ninguém e de reinvestir sempre no próximo passo. A lição que fica: o que qualquer um pode aprender com essa história. A história do MrBeast não é a história de quem teve sorte ou nasceu em berço de ouro. É a história de alguém que olhou para uma coisa que todos achavam que não valia nada, resolveu entender como ela funcionava e dedicou anos da sua vida a aperfeiçoá-la, mesmo quando todos diziam que não daria certo. Ele nos ensina que o sucesso não vem de um dia para o outro, vem de pequenos passos, de muitos erros, de estudar o que se faz com profundidade, de reinvestir o que se ganha em vez de consumir e, acima de tudo, de nunca perder o foco no que realmente importa, entregar algo que vale a pena para quem está do outro lado da tela ou do outro lado da vida.
Gostou de conhecer os detalhes que quase ninguém conta com essa profundidade? Então não deixe de se inscrever no Cor Explica. Ative o sininho para receber todas as nossas histórias, curiosidades e explicações que mostram como o mundo funciona e como cada um de nós pode fazer a diferença. Deixe o seu comentário aí embaixo. O que você acha que foi o segredo maior do sucesso dele? E você, o que aprendeu com essa jornada? Ficaremos muito felizes em ler a sua opinião. Até o próximo vídeo.